E hoje, quinta-feira, é dia de falar sobre saúde animal. E como todas as quintas-feiras, a gente vai receber aqui o médico veterinário Marcos Rezende, colunista do nosso Agromanhã, que hoje vai falar sobre dois assuntos bem importantes. Uma coluna especial hoje, Marcos, a gente vai aproveitar aqui sua participação. O primeiro é o risco de incêndios no Brasil, né, que a gente vem acompanhando essa incidência de queimadas, e também os cuidados com o plantel, né, como fazer o transporte correto de animais. Então, primeiramente, meu amigo, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Lilian. Sempre muito bom estar aqui fazendo esse nosso programa de extensão rural, né? Vamos falar sobre aceros, queimadas e transporte de bovinos. Exatamente, Marcos. E a gente começa então falando sobre justamente os incêndios, né? Porque um produtor rural lá de Pernambuco mandou pra gente essas imagens que a gente vai ver agora. Olha, já estava escuro e as chamas eram tão altas que iluminava parte da propriedade. Enquanto as chamas se alastravam, o produtor teve que correr para tirar o gado de perto do fogo. Uma cena muito comum nessa época do ano, de acordo com o INPE, né? Nas últimas horas, de acordo com o INPE, nas últimas, na verdade, 48 horas, o Brasil registrou, olha só, pessoal, 1.595 focos. E a previsão para essa região aí não é das melhores, viu? A nossa colega Luísa Cardoso, da Climatempo, ela vem falando sempre para a gente, né, que o tempo segue seco e quente e isso tudo aumenta ainda mais o risco para incêndios. Então, primeiramente, essa imagem que a gente viu agora, a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora a gente vai comentar primeiramente sobre essas chamas, né, Marcos? E que situação difícil, porque além do pasto seco, o material orgânico também aumenta a combustão, né? Explica pra gente. Exatamente. Lilian, primeiro, obrigado pelo termo incêndio, porque é engraçado, quando a gente fala de alguma coisa que acontece fora do Brasil, chama de incêndio, e que costumava se chamar queimada. É incêndio também, tá, Lilian? O que acontece? Esse momento, o pasto no centro-oeste e norte, ele está bastante seco. É natural, repito, é natural que aconteça nessas épocas combustão espontânea. Ou seja, devido ao tempo, ao pasto seco, devido ao sol inclemente, acontece combustão espontânea e a queimada acontece. Lógico, no cerrado, a natureza adaptou as árvores, as plantas, justamente para esse fenômeno, que por isso nós observamos na região do Cerrado árvores com a casca mais grossa. Na região norte, na região amazônica, isso não. Mas tudo isso, Lilian, acaba sendo agravado, né, por essas diferenças, ou asseverado, não dizer agravado, asseverado, por essas diferenças de temperatura que acontecem de tempos em tempos, Laninha e El Niño. O que acontece agora, clima mais seco, temperatura extremamente alta e a combustão pode acontecer. O que a gente tem que tentar, Lilian, é evitar asseverar esse problema, ou seja, evitar jogar latinha de cerveja, jogar bituca de cigarro, fazer queimada para fazer para limpeza de terreno e, principalmente, Lilian, precisamos fazer os aceros, conhecidos há séculos de todos nós e que é uma ferramenta ainda muito útil. É verdade, a gente quer falar mais ainda sobre isso. Marcos, olha, em outras regiões do Brasil, a chuva até chegou em forma de pancada. A gente sempre vem acompanhando, né, esse tempo frio, seco, depois, mesmo assim, acaba aumentando nessas pancadas o risco para novos focos, né? Então, queria que você desse mais algumas dicas de como o produtor pode prevenir. Lilian, a chuva chegou, ela dá, lógico, ela melhora a umidade do clima, mas ela faz o apodrecimento daquele pasto que está naquela palhada que está mais embaixo. Então, embora dê um alento, melhora a umidade do solo, melhora a umidade do ar, mas a coisa a partir de agora vai começar a faltar ainda mais pasto. Então, o produtor e a queimada pode ficar ainda mais inclemente, né? Os incêndios nos pastos podem ficar mais inclementes. O que o produtor precisa fazer? Acero, Lilian. Precisa fazer aquelas faixas sem vegetação, principalmente beiras de rodovia, margens de rodovia, divisa de cerca e até mesmo no meio das propriedades, que acabam impedindo ou atrapalhando, retardando que o fogo se alastrar. Isso permite ao produtor mais tempo e mais métodos de controle. Uma outra coisa muito importante é fazer a reunião
dos produtores, criar grupos de WhatsApp, criar grupos de telefone, para que todos se auxiliem quando o fogo inicia-se em uma propriedade. Porque fogo não respeita a cerca. Hoje ele começa em uma propriedade que está a favor do vento, daqui a pouco o vento vira e ele vai na propriedade que estava contra o vento, mas agora está na linha de frente. Então, esse é o ponto. O produtor precisa se conversar. E o outro ponto importantíssimo, se tem caminhão-pipa, Lilian, se tem caminhões que podem reservar água, tratores reservatórios, mantenha-os cheios nesse momento. Pode não haver tempo de fazer o enchimento disso aí. Então, mantenha tudo cheio, todo mundo tem que estar de plantão. Até outubro, o risco de incêndio nas propriedades rurais, seja de pecuária, seja de agricultura, é muito grande nas regiões centro-oeste, sudeste e norte do Brasil. E olha só, dicas valiosas, né? A questão do acero e também essa parte dos vizinhos, né? Fundamentais para a vigilância. Aproveitar a tecnologia a nosso favor, né? Hoje, com grupos de WhatsApp, tão facilmente a gente consegue ali ter uma comunidade toda sendo avisada de várias coisas importantes, né, Marcos? A tecnologia a nosso favor também. Exatamente, Lili. Eu conheço grupos na região sul do Pará, ali perto de Xinguara, eu conheço grupos no Tocantins, as pessoas se conversam. Uma propriedade tem um caminhão-pipa, a outra tem um trator já com um arado, que serve, ou uma grade, que serve muito bem para fazer um acero de emergência. Então, se todo mundo se une e consegue cercar aquele fogo, o fogo não se alastra e prejudica todos os demais. Então, essa união, Lília, é muito importante. E a tecnologia nos favorece muito fazer isso da maneira correta. Exatamente. Agora, Marcos, do fogo a gente vai para a água, viu? Mais especificamente no transporte sobre águas, né? Circularam algumas imagens na internet essa semana, vou pedir para a nossa equipe colocar, porque de acordo com informações do site Notícias em Foco, um caminhão boiadeiro caiu de uma balsa no rio Telespires, no município de Carlinda, em Mato Grosso. Parte dos animais que estava a bordo morreu. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Pois é, Marcos, infelizmente, esse aí também não é um caso isolado, né? Você conhece esse rio, sabe aí como que a navegabilidade é complicada, né? Lilian, o grande ponto, né? Infelizmente, no transporte de animais ou de seres humanos, aconteceu recentemente um acidente com torcedores de times de futebol por irregularidades, certo? Agora, o que eu observo não é nem irregularidade no transporte, Lilian, mas isso mostra a precariedade a qual nós, produtores rurais, pecuaristas ou agricultores, estamos submetidos. Balsas sem fiscalização, sem regulamentação. Pô, eu conheço pontes sobre o Rio Telespires, Lilian, que dá medo de passar a pé, quanto mais com um caminhão carregado de boi. Então, isso mostra a precariedade das nossas estradas. O atual governo do Mato Grosso vem fazendo um trabalho maravilhoso de consertar todas as estradas, arrumar as pontes. Mas existe um trabalho muito que precisa ser feito ao longo das próximas décadas, Lilian, para permitir que o nosso agronegócio tenha estradas, tenha pontes e tenha balsas dignas do tamanho da nossa produção. Nesse caso aí, quem está pagando pato nas redes sociais é o caminhoneiro, o pobre coitado do caminhoneiro. Mas ninguém falou nada sobre a balsa, sobre a estrada que levou ele até lá e também sobre as condições de travessia desse rio. Então tem muita coisa para ser investigado. Eu acho que um caminhão desse cabe em torno de 14 a 16 animais. E pelo que estão se comentando na internet, 6 animais acabaram morrendo, que estavam na parte traseira quando o caminhão acabou afundando parte dele. Uma pena, um grande prejuízo e uma lição para a gente. Precisamos, um alerta, né? Precisamos corrigir o nosso sistema de vias para o transporte do agronegócio. Nós estamos pagando uma conta muito cara por isso. Com certeza, e traz muita insegurança, né, Marcos? Imagine só, a gente quer falar cada vez mais para o mundo que a gente está aumentando a produção com sustentabilidade, sem abrir, né, tantas áreas na mesma proporção, e aí chega depois, a gente tem esses problemas ainda com logística, infraestrutura. Vem melhorando muito, né? Há de se falar, vem melhorando muito no Brasil, mas a gente tem ainda um caminho longo. Marcos, você falou aí sobre os cuidados, né? Quais cuidados, atenção que o pecuarista deve adotar antes de contratar um serviço de transporte, ou mesmo quando ele for transportar o rebanho numa balsa, como essa que a gente viu? Maravilha, eu mostrei dias atrás nas minhas redes sociais aqui uma balsa super moderna, Virilha, mas uma coisa que eu sempre falo para quem eu assisto e também faço esse tipo de trabalho é vistoriar os caminhões por dentro. Contratou um caminhão, vai vistoriar o caminhão por dentro, Lília, principalmente verificar se não tem ponta de prego, parafuso solto, tábua solta que pode machucar o animal. Observar a altura do caminhão, eu vejo muitas vezes contrafilé que chega lesionado no frigorífico, porque o animal passa raspando, o caminhão tem entrada baixa para o tamanho dos animais.
observar pneus, observar sistema de freio e sempre contratar os mesmos transportadores que você contrata e tem confiança. É melhor repetir alguém de confiança do que contratar um novo e correr esse risco. E quando contratar esse novo, pedir referência, verificar pneus, pedir para alguém verificar como é que está o sistema de freio, como é que está a carroceria dele, para que a gente não corra riscos de um acidente grave como esse ou de lesões menores, lesão de carcaça, de couro, mas que também vai dar prejuízo para o produtor e mal-estar aos animais durante o transporte. Muito bem, Marcos. A gente tem um minutinho aqui ainda. Eu quero sair um pouco do protocolo para você contar um pouquinho aí sobre a sua agenda. A gente sabe que você tem rodinha nos pés, viaja bastante. Como está aí sua agenda agora, o mês de setembro? A gente está acabando agosto. Conta um pouco para a gente, né, sobre a consultoria que você tem feito, seu trabalho aí no campo também. Essa semana, hoje eu tenho um evento em Goiânia com a empresa de defensivos agrícolas, uma empresa que está lançando um produto novo, me convidou junto com amigos do campo para participar desse evento. Estou saindo correndo na parte da tarde depois de reunião para ir lá. E estou conversando, Lília, abro aqui o jogo, meu coração, estou conversando com algumas empresas, muito provavelmente estarei deixando a consultoria para voltar para o mercado da indústria de saúde animal, que é uma grande paixão que tenho. Então, assim está a minha agenda, mas ainda tenho. Semana que vem estarei em Goiás e na outra semana, muito provavelmente, teremos uma palestra num grande evento que está sendo organizado no Amapá, o Amazon Farm Show 2023. Um mega evento com palestrantes internacionais e do qual eu tive a honra de ser convidado. Semana que vem eu estou indo para lá para acertar os detalhes, que o Amazon Farm Show acontece em setembro, no final de setembro, início de outubro, mas aí eu conto para você que é a data exata da minha e das outras palestras. Tá aí, olha que legal. E você comentou aí de deixar a consultoria, nada disso, viu? Vai para o mercado, né? A área de saúde animal ganha muito, mas a sua consultoria aqui com a gente, ó, sempre vai prevalecer também, porque a gente sabe que é muito importante para quem está assistindo a gente. Redes sociais do Marcos, vou pedir para nossa equipe colocar novamente, @marcos.rezende. Tá aí, segue lá que tem muitas dicas boas, né, Marcos? Obrigada por participar aqui com a gente mais uma vez. Um ótimo dia e até semana que vem. Eu que agradeço. Até lá, Lília. Até lá, então.